Pessoal, então, boa tarde a todos aí, né? Vamos para mais um momento de discussão aí. Espero que todo mundo tenha conseguido assistir a aula. Ficou um tiquinho mais longa, mas tentei ficar dentro de uma hora aí, né? Para facilitar para vocês. Acho que tem bastante informações, né? Eu só vou iniciar falando. Eu conversei com uns amigos meus que são clínicos, né, veterinário e tal, até que tinha ficado aquela questão sobre o que se as inflamações na parede intestinal, né, pode causar parada da motilidade, sim, tá? De acordo com o que os meus amigos explicaram, em geral, qualquer forma de inflamação da mucosa intestinal, como forma mesmo de proteção no animal, tende a parar a motilidade. Então, colite, enterite, tá? No intestino delgado, ou mesmo ali no seco, cólon, e mesmo dilatação por gases, enfim, né? Em geral, qualquer casos similares assim pode ocasionar a perda da motilidade intestinal. Então, não é só uma questão de compactação tal, tá? Qualquer inflamação ali que pode estar ocorrendo pode ser capaz de causar, então, essa perda, ok? Da motilidade ali, ó, dilatação gástrica, dilatação de seco, inflamação de parede intestinal, qualquer estímulo de dor no trato gastrointestinal poderá causar parada de motilidade. É um mecanismo de defesa. Em geral, uso de amitraz, uso de xilazina são as causas. Essas, né, se utiliza ali, né, para o animal, ok? Aí falou que, em geral, são as causas mais comuns, qualquer dor causar hipomotilidade ou ausência, tá? Aí me esclareceram isso, porque tinha ficado pendente essa informação, ok? A outra questão que o colega tinha perguntado foi sobre o capim Guatemala, né? Eu, modéstia à parte, nunca tinha ouvido falar do capim Guatemala. Inclusive, fui procurar, né, o ex-professor de forragens da zootecnia, o professor João Neto, e ele falou que ele também não conhece o capim Guatemala. O que eu pude dar uma pesquisada, os trabalhos que tinham com capim Guatemala da década de 60 a 70, então eu não consegui acesso efetivamente, por isso possivelmente nem digital deve ter esse material, mas alguma breve informação que eu consegui achar é que o capim Guatemala ele é similar ao seu tipo de crescimento e aspecto entre um capim-elefante milho, com folhas largas, né, grossas, ok? E, em geral, o pessoal utiliza, né, para bovinos, ovinos, lugar que tem essa disponibilidade com cortes em torno de uma altura de 1,5 metro, porque pode chegar até 4,5 metros de altura, tá? E vi que tem em torno, né, mas precisava de um trabalho melhor para dizer, em torno de 9% de proteína bruta, tá? Então, nesse sentido, se for não vi nenhuma informação que tenha algum contra, alguma característica que possa causar mal aos equinos, então, ao que eu vi, é tranquilo de fornecer ao animal, tendo o manejo correto, tá? Não haveria problema. Então, funcionaria mais como uma capineira, um corte de capim, com em torno de 1,5 metro aí, né, para ser picado na hora de ser fornecido. Ok? Foi isso que eu consegui de informação. Infelizmente, não a todo mundo que eu perguntei, colegas, tudo, se tinha contato com esse capim, conhecia alguma informação, ninguém pôde me dar algo mais concreto, tá? Ok? Se desses pontos foram falados agora, alguém tem alguma colocação, alguma pergunta referente à aula, o que vocês querem saber, algo que não ficou claro, né? Para a gente poder falar um pouquinho. Fiquem à vontade.
Professora, imaginando uma situação hipotética em que o feno não esteja lá de boa qualidade, eu posso trabalhar a gordura, assim, não só focando na energia, mas na taxa de passagem? Poderia, né? Mas assim, o que que acontece? Se for só por uma questão de tipo, o feno está de baixa qualidade e para não causar ali, né, vamos dizer assim, uma compactação, você vai usar o óleo nesse sentido, né? De qualquer maneira, possivelmente não vai estar ajudando na degradação dessa fibra também, tá? Porque vai passar tudo bem, mas sendo de baixa qualidade chegando lá, os micro-organismos não vão ser eficazes ali para fermentar esse material. Então, assim, você pode ajudar no sentido de tentar evitar, né, que piore a situação do animal, mas no sentido de obter energia, qualidade, tudo tal, aí já da própria forragem, isso não iria interferir, tá? Nesse sentido, não. Ok? O que mais, pessoal? Eu queria saber se ficou claro para vocês essa questão do impacto do amido, do excesso de amido, se ficou claro que é excesso e não é qualquer quantidade, né? Professora, está me ouvindo? Sim. É que eu fiquei com a dúvida, que assim, a gente estudando outras matérias, né, tipo a bovinocultura, por exemplo, a gente sabe que para animais de alta produção, como as vacas, a gente utiliza alguns aditivos, né, na alimentação, ionóforos. Uhum. Mas os bovinos são ruminantes, né? Então é um pouco diferente dos equinos. Mas eu queria saber assim, existe a possibilidade de utilizar esses aditivos também na alimentação dos equinos? Vai fazer algum efeito? Aditivos que eu falo, os ionóforos, né? Sim. Que são para evitar essa questão do problema de laminite e tudo mais que a acidose pode causar. O que acontece que o problema a grande diferença é que num primeiro é a fermentação e no outro é posterior, né, nos equinos. Então, assim, a influência dos ionóforos, eles seriam diretamente na microbiota, né? E no caso, pelos equinos terem a pré-digestão enzimática, né? Esses ionóforos aí possivelmente podem, né, ser absorvidos, né? E não ter a sua eficácia lá na frente, né? A depender até da questão do ionóforo aí a ser utilizado, pode até ser tóxico, né? Aí pro equino, né? Então, nesse sentido aí, né, não é tanto assim para os equinos como é eficaz para os ruminantes, né? Certo, entendi. Professora, pensando nessa perspectiva de Luciano, será que teria também algum aditivo que possa ser utilizado na ração para melhorar a digestão da amilose? Além do processamento que a senhora falou pelo calor, tem algum aditivo que possa ser adicionado? Que eu conheço assim, mas o que é eficaz mesmo é mais o processamento mesmo, de extrusão, de expansão do grão, tá? Fora isso, não conheço assim um aditivo com essa perspectiva, não, tá? O mesmo processo já da fabricação ali do grão já vai ser eficaz, né, para melhorar essa ação da enzima aí mesmo, tá? Melhora muito, não tem nem, vocês viram lá na tabelinha, né? O quanto que é eficaz a questão da gente trabalhar, por exemplo, com a extrusão do grão, mas para a gente ter, teria que trabalhar, se fosse no caso, aí com alguma enzima, alguma coisa, e aí possivelmente não seria viável, tá? Nesse sentido, mas eu não conheço
Eu não conheço, né? Se tem, não sei, mas eu não conheço um aditivo específico para melhorar a digestão do amido aí nesse aspecto, tá? É mesmo o processamento. Tá já, professora, obrigado. O que mais, pessoal? Professora, não tem nem tanto a ver com a forragem assim, mas é rapidinho, depois volta o assunto. Eu queria saber, assim, digamos uma pastagem de boa qualidade, se eu posso fazer pastejo misto com outra espécie, digamos Pode, ovinhos. pode. Isso até é bom para controle de verme, essas coisas tal, né? Pode, tranquilamente, sem problema algum. Não há problemas. Tem lugar aí que faz com ovinos aí, intercala isso, até lugar que tem incidência, tanto negócio de carrapato, ou mesmo a questão de, a depender de algum parasita, alguma coisa, né? Faz essa troca com outra espécie, isso ajuda muito, sem problema algum, tá? Ó, um ionóforo, por exemplo, que é super perigoso para equinos, tá, gente? Que o colega falou é a monenzina, tá? Que é muito utilizada para ruminantes, para equinos é basicamente. Nossa, eu não vou lembrar a quantidade, eu acho que é menos de 1 parte por 1.000.000 já mata, é muito pouco, a quantidade muito pouca mesmo já é suficiente para matar o cavalo, tá? Então, justamente pela diferença da fisiologia do equino em relação ao ruminante, tá? É super grave a intoxicação por monenzina, tá? Para equinos. Já teve casos aí de ração, fábrica de ração que bateu a ração depois de preparar a ração para bovinos, e de ficar ali o resquício mesmo da monenzina na máquina, tudo, foi letal. Foi até, acho que ano passado saiu um caso aí no interior de São Paulo, aí morreram centenas de cavalos aí por comer uma ração que foi batida em seguida de ração para bovinos, tá? E aí é muito pouca a quantidade que precisa aí para intoxicar o equino, tá? Então é muito perigoso, ok? Uma coisa que eu queria ressaltar nessa questão aí da aula, tá? Chamar atenção para vocês, que por vezes, tá? Quando a gente está falando ali de carboidratos, proteínas, lipídios, tal, e aquela questão da relação proteína, energia, tudo tal, tá? A depender de onde vocês estiverem e trabalhar com cavalos, tá? É muito comum a gente ver pessoas falando da feno de alfafa, né, pro equino, tratado como uma iguaria, né? E aí a gente tem que tomar um cuidado, tá? Se a gente conhecer o feno de alfafa, ele tem uma leguminosa, ele tem alto teor de proteína, tá? E alto teor de cálcio, tá? Na sua composição. A depender da energia, da exigência do animal, tá? Um feno de alfafa já é capaz de extrapolar a exigência proteica dele, ok? E por vezes, além disso, vai estar consumindo a ração, mais, né, uma quantidade de proteína, alguma coisa tal, e acaba que o animal, mesmo comendo um feno ótimo, uma ração ótima, começa a perder peso, tá? E isso se deve pelo excesso de proteína na dieta, tá? Eu lembro quando eu estava no doutorado lá na Rural do Rio de Janeiro, e a gente foi no Jockey Club lá do Rio de Janeiro, né? Tinha uma colega que tem, né, até hoje umas baias lá tal, né? Cavalos de corrida, né? De os puros sangue ingleses. E
E aí, por vezes, o que ocorreu? Ela tinha uma égua, ela falou, a égua é ótima, ela é veloz, é tudo, mas a bicha não engorda por nada, tá no score ali 4, tá? Não sei se vocês têm noção de score corporal em equinos, tá? Mas existe uma escala americana de Hennick, tá? Se vocês procurarem, jogarem no Google, vocês acham fácil, tá? Score corporal, equinos 1 a 9, se vocês colocarem assim, vocês vão achar. Eu gosto do 1 a 9 no sentido que eu acho que detalha melhor, onde a gente vê a questão da gordura no animal. E o que eu gosto desse parâmetro, tá? É um parâmetro que nos permite diferenciar musculatura de gordura, né? Então, aquela questão de olhar um animal gordo e falar ele é forte, tá? É diferente. Um animal gordo não necessariamente está musculoso, tá? Ele pode estar bonito fisicamente ao seu olhar, mas não necessariamente ele tá bem, tá? E animal gordo, a gente sabe, para o desempenho esportivo, né, pode prejudicá-lo, né? Então, a questão aí o parâmetro facinho aí de utilizar 0,800, o score corporal, pode ajudar a verificar se o animal está sendo bem nutrido e ganhando massa muscular, ou se ele está apenas engordando também, para fazer ajustes da dieta, tá? Isso daí pode ser utilizado de forma tranquila, tá? E aí, o que acontece? Eu só estou falando de score corporal porque eu falei lá mais ou menos em torno de 4 da égua, né? A gente fica entre 5, seria uma média de score corporal, né, para um animal bem, tá? E ali estava entre 3,5 e 4 a égua, tá? Aparecendo costelas, tudo tal. E aí a gente foi verificar o que é que ela estava comendo, tá? E estava comendo feno de alfafa, estava comendo a ração concentrada e ainda davam mais 1 quilo por refeição de aveia, porque também outra coisa, aveia, tipo, o cavalo tem que comer aveia, como se fosse assim, algo obrigatório, né? Como se fosse um mimo, né? E aí, o que a gente tem? A gente tem uma alfafa rica em proteína, certo? Com cerca de 21% aí de proteína. A gente tem uma aveia, que é energética, mas também tem um alto valor de proteína, tá? E fora a ração concentrada, ou seja, o balanço energia-proteína que essa égua estava comendo estava muito errado, a energia estava baixa. E aí, como que alguém poderia sugerir uma correção aí? Vocês têm alguma ideia? Qualquer palpite? É isso que eu quero, que vocês possam aprender a usar a cabeça em algumas situações, entendeu? Não necessariamente porque eu estou dando feno bom, ração boa, é cara, significa que o meu animal está bem nutrido. Vocês têm que enxergar o animal também e ver como que está a situação dele. O que vocês fariam numa situação dessa? O que vocês falariam para um proprietário? A depender da qualidade do feno, eu tiraria a ração e a aveia, porque se a qualidade do feno atender, no caso, o feno de alfafa é o melhor, né? Pelo menos pelo que se diz, eu acho gasto de dinheiro. E sem falar que o animal, né, não está bem pelos excessos, né? Acredito eu. Então, aí, né, o feno de alfafa, lógico, ele tem sua qualidade, né? Mas o que a gente normalmente preconiza em relação ao uso do feno de alfafa, tá? Que ele não seja utilizado apenas ele, tá? Porque senão você vai ter que fazer uma correção grande aí para atingir os níveis de energia e possivelmente você vai estar excedendo e gastando muito dinheiro para fazer essa correção para o animal. Então, uma das coisas que se poderia fazer aí no caso, tá? Eu quero manter o feno de alfafa, tá? Ok. Realmente, então, vamos fazer uma correção no uso de concentrado e nessa veia,
né? Vamos retirar aí o que está excedente, né? Porque não tem não é necessário. Mas o ideal mesmo que poderia ser feito era diminuir a quantidade de alfafa e entrar com uma outra gramínea, tá? Utilizar aí até cerca de uns 30% de alfafa e utilizar outra gramínea, Tifton, Coast Cross, alguma outra de acesso local, que o valor de proteína vai estar mais baixo, em torno de 10%, e aí você já consegue dar um equilíbrio melhor para esse animal, tá? E no caso, eu lembro que quando a gente verificou, mesmo fazendo essa troca, nem a aveia era necessário ser fornecida, tá? Então, realmente, é custo, é dinheiro, tá? Uma das formas que vocês podem, por vezes, mostrar para um proprietário que está errado, é fazer as contas para ele perceber o quanto que ele está errado, porque às vezes, por mais que explique de proteína, de energia, isso, aquilo, ele não tem o devido conhecimento para entender isso e não vai te levar a sério. Mas, de repente, se você mostrar que ele vai economizar X por mês, aí pode ser que ele te dê ouvidos, tá? Essa é uma estratégia boa, tá? Então, seria, né, uma troca parcial por outra gramínea, ou mesmo total, trocar por outra gramínea, tá? Ou então, né, fazer essa conta na proporção que está dando de concentrado e aveia, sendo o caso retirar, né, e fazer uma correção aí com algo energético, né, para balancear essa alfafa. E lembrando que a alfafa é rica em cálcio, tá? Então tem que ter um sal mineral aí disponível, né, para o animal poder corrigir esse balanço mineral, para ele não ter problema lá, né, da doença da carinchada, ok? Tá? Outra questão também, por vezes, né, é de reduzir também o concentrado, tudo tal, e fazer uma correção com óleo também para aumentar o nível de energia para atingir os valores necessários para esse animal. Então, são estratégias que poderiam ser utilizadas, tá? O que mais, pessoal? Eu gosto da... Professora, tá me ouvindo? Oi. Eu gosto muito da ideia do feno, né, de uma leguminosa na dieta do equino. Sem dúvida nenhuma, pode ser melhor utilizar um feno de leguminosa, como é o caso da alfafa, para conseguir chegar, né, na a exigência mínima diária de proteína bruta do que usar um concentrado. Sim, você poderia tá trabalhando dessa maneira, mas é aquilo que eu falei, você vai ter que, de alguma maneira, né, fazer uma correção na parte da energia, tá? De alguma maneira, você vai ter que fornecer um pouco a mais de energia para fazer essa correção, tá? Mas com certeza já reduziria bem também a quantidade e a necessidade de uso de concentrado aí, tá? Aí eu vejo assim uma certa dificuldade de se fazer esse ajuste, né, do feno, da quantidade, né, da relação dele na dieta diária. Como que a gente faz para calcular isso aí? O ideal, né, quando a gente vai falar na quantidade de volumoso concentrado, tá? Primeiro é aquilo, a gente tem que conhecer a composição bromatológica do que a gente está fornecendo. Está sendo cortado na idade certa, né? Por quê? Porque se está sendo cortado na idade certa, a gente consegue acessar uns artigos, alguma coisa, e ter mais ou menos uma noção dos valores nutricionais, né? Por mais, vamos supor que a gente não consiga, né, mandar fazer uma análise, né? Logicamente, do que a gente está fornecendo, mas pelo menos ter uma noção, tá? E o que a gente, para a gente saber o quanto que a gente vai fornecer, tá? Primeiro, qual é a minha categoria animal, né? Qual que é a exigência da minha categoria animal? Eu vou escrever aqui no chat, eu vou ver se eu pego aqui na internet para vocês. O NRC 2007 para equinos, tá?
Existe um link que vocês entram, tá? Vai estar em inglês, mas é fácil de mexer. Você vai selecionar a categoria, né? A idade do animal, colocar o peso do animal e lá embaixo já vai sair toda a exigência dele. Deixa eu tentar pegar aqui para mostrar para vocês. Espera aí. Isso aí é legal, viu? Eu não conhecia, não. Deixa eu ver se eu acho aqui esse link. Cadê? Porque ele é online mesmo, o acesso dele. Não é esse. Bom, quando eu achar, eu envio para vocês. Se eu não achar agora, eu envio no, como diz, no WhatsApp para vocês, porque eu não estou achando rápido agora. Mas ele é facinho, depois eu mostro para vocês, qualquer coisa. Mas aí o que acontece? Primeiro é isso, é você saber a exigência do seu animal, tá? Quanto que ele vai precisar de qualquer coisa. E aí, né, você vai conhecer o seu volumoso e você vai conhecer, se for o caso da necessidade, do seu concentrado, quanto fornecer. No concentrado vai vir também escrito lá nos ingredientes o quanto que tem de cada coisa, tá? Mas o que é o ideal? Imagine que o animal na natureza, ele pasteja até 16 horas por dia, tá? Então, o ideal é que ele não ficasse nenhum tempo em jejum, que ele pudesse comer à vontade. Mas aí o que a gente sabe? Que pelos estudos que diversos pesquisadores já fizeram, tá? Ele vai comer em torno de 2% do seu peso vivo, tá? De matéria seca, ok? E então a gente fala que para manter a saúde digestiva, tanto de motilidade, hidratação, né, fornecimento dos ácidos graxos voláteis, que é a maior porção de energia, e mais de 80% da energia do animal é obtida pela fermentação da fibra, tá? Pelo menos aí o ideal que trabalhasse com pelo menos 70% de volumoso, tá? Se não puder, né, ou se o animal tiver uma exigência em que o seu volumoso não possa estar fornecendo para ele. E aí você entra com um pouco de concentrado, mas não ao contrário, tá? Nunca o concentrado ali para o equino, ainda pela fisiologia dele, tem que ser primordial em relação ao volumoso, tá? Então, e o mínimo? Pelo menos fique com uma ração 50% volumoso, 50% concentrado, tá? Por quê? Porque justamente você precisa do mínimo da fibra para manter a saúde desse animal e evitar os impactos aí, né, pelo uso do concentrado, né, de forma errada, tá? Mas assim, é isso, é conhecer a exigência do animal, a composição bromatológica, e aí você vai fazer as regrinhas de 3 e ver o quanto que o seu animal precisa comer, tá? Seria basicamente isso. Não sei se ficou claro ou não. Ficou sim, professora. Tá? A partir disso aí dá para a gente se guiar melhor. Com relação... Desculpa, pode falar. Não, assim, eu só ia perguntar mais uma coisa só. No caso, os nutrientes que a gente deve estar mais atento são somente proteína e energia mesmo, né? Assim, o básico. Assim, o básico do básico, né? Porque os minerais o básico do são importantes, né? Mas a gente acaba sempre falando mais de energia e proteína, né? Principalmente aí, lógico, né? Porque são o que ele vai utilizar em maior escala, vamos dizer assim, né? Mas aí seria nesse sentido, né? Porque é o que eu falei, para equino, né? A gente engatinha muito ainda na nutrição animal,
porque a gente não consegue ter o acesso a todas as informações que nem são para outras espécies que são de produção. Quando eu falo de produção, que pode ter o abate e tudo tal, e você extrair informações, né? Como eu falei lá, a gente fala em proteína bruta para equino. Enquanto quem trabalhar com aves, suínos, ruminantes, aí a gente está falando em aminoácidos, especificando a quantidade de um por um, né? Então, isso que é muito diferente ainda quando a gente fala de equinos, que é muito complicado. Senão, a gente estaria falando em balanço de aminoácidos, né? Com certeza. E energia líquida, né? Esse é o outro conceito também, porque energia, né? O que é energia líquida, né? É energia efetivamente que você vai estar usando ali para, né, a produção do animal e a sua manutenção, né? Você já vai estar desconsiderando as perdas gasosas, perdas por urina, perdas por fezes, né? E efetivamente o que tem. Só que para fazer uma análise de energia líquida, tá? Para descobrir tudo isso, tá? É muito difícil, tem que ter uma máscara para coletar os gases, para ver as perdas, e ao que eu saiba, eu acho que no Brasil só tem uma máscara dessa, que era até o do meu ex-orientador Fernando Queiroz, lá da Rural do Rio de Janeiro, e até hoje, a máscara é tão difícil de utilizar, é tão problemática, é tão tal, foram para a França tentar aprender a usar, fazer tal, aí só deu problema até hoje, não conseguiram usar com categoria, como diz. Porque a energia líquida, você vai colocar um animal dentro de uma sala, de uma câmara fechada, né, em que você vai conseguir medir essas perdas por gases, né, fezes, urina, todas essas perdas para você ter energia líquida efetivamente. Então é muito difícil. Por isso que a gente fala em energia metabolizável ou no máximo digestível ali, tá? Mas, assim, o que eu queria mais dessa aula, né, gente, que vocês pudessem, né, ter esses conceitos, né, de entrar na mente de vocês, de, preciso conhecer os alimentos, preciso conhecer sua composição, preciso conhecer a categoria do animal que eu vou utilizar, e qual que era, né, a fisiologia dele, então, que tipo de digestão vai estar começando, né, o que vai sobrar para fermentação, ok? E como que eu vou poder otimizar o máximo possível, né, para o meu animal, né? Então, seria basicamente isso, e poder relacionar essas questões de reconhecer quando que o animal está gordo, quando que o animal está magro, qual é a relação com o que ele está comendo, como que vocês podem, né, buscar fazer esses ajustes, tá? Então, eu queria tentar deixar claro isso, que os ajustes vocês só vão conseguir fazer conhecendo o que está sendo fornecido para ele, tá? Sabendo que é um alimento energético, sabendo o que é um alimento proteico, sabendo se esse alimento tem mais proporção de algum mineral ou de outro, né? E os impactos positivos e negativos que isso pode causar. Ok? Seria essa a ideia dessa aula aí, tá? Para que vocês possam se deparar a campo com situações em que vocês possam buscar solucionar. E outra coisa, gente, tá? A maioria dos problemas de cólicas que ocorrem aí com os equinos são nutricionais, tá? Então, outra coisa que eu chamo a atenção para vocês, não adianta chegar numa propriedade que o animal tá com uma cólica, vou resolver, vou dar tal remédio, isso, tal gasto, e não buscar saber o porquê que ele chegou naquela situação e corrigir, tá? Então, isso é importante. Vocês só vão corrigir quando passarem a ver o que ele come, onde ele está, né? Como que está sendo o seu manejo. Às vezes a gente pode ter uma cólica por compactação, que na verdade não foi nem porque era um feno de baixa qualidade ou estava com excesso de concentrado, pode ser simplesmente porque
não encheram a água dele, ou porque a água está suja, tá? São, às vezes, coisas simples assim que a gente tem que se atentar, né? A gente tem que pensar na saúde do animal, ok? Então, são detalhes assim que vocês têm que procurar sempre ficar de olho, tá? Ração mofada, tá, gente? Outra coisa, às vezes, né? Problema de micotoxinas e pode ter impacto também de cólica ou levar à morte o animal por algumas toxinas que podem ter, tá? Ração mofada, tá, gente? Não é porque tá mofada ali ao seu olho um pouquinho que você tira e fornece o resto. Pode jogar o saco inteiro fora, tá? Não deem ração, saco de ração mofada para o animal de vocês. Vocês estão correndo um risco muito grande também, tá? Inclusive, dia 8 de junho agora, eu vou contribuir com um grupo de pesquisa lá da Rural do Rio de Janeiro, o IPUS Rural, e vou falar, né, numa palestra sobre micotoxinas para equinos, tá? Caso alguém tenha interesse depois, eu posso mandar o link, ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma questão? Professora, eu quero só pedir desculpa mesmo, que tem 40 minutos que eu tento entrar na sala da senhora. Não foi por falta de vontade, não, viu? Eu fiquei lá vendo, mas eu não sei ao certo qual foi o problema, mas de qualquer maneira, se você tiver alguma dúvida, pode perguntar, mas vai estar gravado pelo menos. Professora, Tranquilo, é porque eu não gosto mesmo de perder aula. Não, tranquilo, obrigada, agradeço, viu? Fale, Luciano. Professora, não, eu só queria saber se a senhora sabe quando é que vai ser a última avaliação, quando é que termina. Então, eu até mandei mensagem aqui para a professora Helenice. A princípio, eu quero, né, dessas 2 aulas que eu dei para vocês, seria a lógica na próxima aula fazer uma avaliação, né? Aí eu estou discutindo, eu não sei como que ela está fazendo, tá? Mas eu vou conversar com ela, mas a princípio a ideia é, da minha parte, na próxima aula, né, abrir para vocês acessarem alguma maneira de fazer um Google Docs, alguma coisa do gênero aí, né, para vocês responderem algum questionário. Da minha parte. Agora, Sim, dela, eu sei que ela vai discutir ainda alguma aula que passou aí com vocês, né? E aí eu não sei como se ela vai querer juntar, fazer alguma avaliação única ou se ela vai fazer algo à parte. É isso que eu vou discutir com ela. Certo. Não, o dela, ela todo vídeo que ela, videoaula, né, que ela grava, no próprio vídeo, na descrição do vídeo, ela já bota um questionáriozinho. Ah, entendi. Eu acho, não sei, acho que é assim que ela está fazendo para avaliar. A minha ideia, tá, gente, que eu quero mais ali num questionáriozinho é ver se vocês conseguiram captar algumas informações sobre quais são as principais funções ali entre boca, estômago, intestino delgado, intestino grosso, o que ocorre, que nutrientes ali vão ser absorvidos, né, as principais funções. E se vocês vão conseguir relacionar essa questão aí do excesso de amido ou excesso de proteína, as causas que podem, né, os impactos que podem ocorrer e como algumas soluçõezinhas que vocês possam dar, entendeu? Da minha parte seria mais ou menos essa a intenção. É só gastar um pouquinho de fosfato. Não mato ninguém, não. Por isso que eu vou abrir para discussão, porque normalmente tem muito a ver com as discussões que a gente faz, tá? Casos que eu dou exemplo. Professora, aquela dúvida que eu coloquei na aula passada sobre o uso do capim Guatemala, né? Como eu falei possível no comecinho. substituto do capim elefante. Eu falei no comecinho, Eu não peguei. então você não estava. Mas o que eu falei, eu fiz uma procura, né, sobre o capim Guatemala. Até fiquei curiosa. Você tem acesso a esse capim? Danilo? E para cavalo. Não, mas você trabalha com Alô, esse tá me capim? ouvindo? Você tem esse capim? Sim, sim. Ah. Ele é um capim que ele quase foi extinto aqui, sabe?
Então, na porque cidade onde eu moro, basicamente mas aí foi muito difícil achar informação, porque eu mesmo não conhecia. Aí eu fui atrás até eu falei no começo aqui do professor, tudo que era da zootecnia de forragem, ele falou que também não conhece. Eu falei, eita, se o professor de forragem não conhece, eu tô lascada, né? Mas eu fui, eu fui tentar procurar ali algumas coisinhas de informação. Não me parece ser um capim corriqueiro no uso aí, em geral, para o animal. Acho que tem tantas outras fontes de capim que esse, por alguma razão, foi ficando, tá? Mas ao que eu li é que ele tem um crescimento similar ao capim-elefante, ele, né, forma touceiras, né, cresce até 4,5 metros igual ao capim-elefante, e que o corte é feito com cerca de 1,5 metro de altura, tá? Similar ao que deveria ser feito com capim-elefante também, tá? Mas ao que eu vi, me parece que ele tem um pouquinho mais de teor de proteína bruta, em torno de 9%, que seria bem superior ao capim-elefante. Então, nesse sentido, eu não li nada que falasse algo negativo para os equinos, tá? Inclusive, eu vi gente vendendo para formar forragem, falando que poderia ser usado para bovinos, ovinos, equinos, tal. Então, nesse sentido, eu creio que tá ok, tá? É mais a questão aí fazer o corte na idade certa, é uma folha mais grossa, mais larga, tá? Similar à do milho, por exemplo, ok? Então, é o que eu vi, pode ser é utilizado. muito parecida. A professora viu alguma coisa em relação Agora à sim, formação de talos desse capim ou não? Não. Então, como ele pode chegar até 4,5 metros, com certeza aí você vai ter só talo, né? Não, vai ser tipo uma cana, né? era isso que eu ia falar. Porque, assim, essa pergunta eu fiz porque realmente as informações são muito poucas. E eu, assim, de fato não sei, né? Sobre... Porque, assim, o ideal é não usar o capim-elefante para alimentar os equinos, né? Porque ele tem muita fibra naquele como dele. Aí tem que, assim, usar... Se for usar ele o mais jovem possível, né? Para pegar ele bem macio. Veja, o café... E o Guatemala... E o Guatemala que a gente tem aqui, ele não chega a 4 metros, não. Ele pode chegar no máximo aí a 2. E ele é muito, mas muito folhoso. E o como dele, ele não cresce mais do que a metade disso. Ele só atinge 1 metro de altura, o como. De 1 metro para cima é só, de fato, a folhagem. Né? Bem São mais folhas interessante. bastante Assim, ao viçosas, que eu vi, largas. me parece que pode ser utilizado tranquilamente. E que eu vi uma recomendação é que seja feita a primeira idade de corte posteriormente com 1,5 metro de altura, né? Que aí vai respeitar uma qualidade dele. Os trabalhos eu não tive como acessar, porque é engraçado, o estudo desse capim foi entre década de 60 e 70. E aí eu não consegui acessar os trabalhos para ler melhor a informação. Só fazendo um adendo aí quanto em Ele relação... Oi, pode falar. Ele deixou de ser utilizado, ele quase foi, vamos dizer assim, extinto, né? Porque a produção dele, a produtividade dele é mais baixa do que a do capim-elefante. Mas é como eu estava falando, né? O como dele, a parte de, né? Do como dele chega a 1 metro, ele é assim um como achatado e macio, né? Ele é tão macio que, por exemplo, se galinhas mesmo, tiver acesso à área onde ele é plantado, elas comem o como dele, de tão macio que é. Entendi, interessante. Por isso que quando a gente voltar muito uma aula presencial, leva uma Só que as amostra informações são poucas. Eu só queria fazer um adendo, depois você leva quando voltar presencial para ver, porque eu realmente não conheço. Mas achei interessante. Possivelmente, pela produção dele ser mais baixa pelo que você está falando, pode ser por isso que o pessoal foi deixando de usar, porque precisa render, né, em quantidade por vezes, né? O capim-elefante, tá? É muito falado que ele não pode ser utilizado para equinos, tá? Isso se dá pelo uso errado, tá?
por duas razões. A gente tem dois extremos. Primeiro, o pessoal acaba cortando, porque o pessoal, foi o que eu falei na aula que eu gravei. Vê aquele negócio grande, volumoso e verde, enorme, com 2,5 metros de altura, um capim-elefante, achando que aquilo está rendendo, que está ótimo, né? E aí já está passadérrimo, né? Então também a gente preconiza 1,5 metro de altura para cortar o capim-elefante, até 1,5 metro aí de altura, tá? Por quê? Porque você consegue manter o melhor possível entre rendimento e qualidade desse capim, tá? Se você passa, com certeza, e foi o que aconteceu com o animal aqui da fazenda, que infelizmente depois a gente veio a descobrir que eles estavam fornecendo capim-elefante com mais de 2,5 metros de altura aqui, compactou um dos nossos animais e ele veio a óbito em função, né, da baixa qualidade da forragem, porque ele não tinha um bom consumo de água. Era da natureza dele, ele não consumia em relação às outras éguas, ele não consumia muita água. Então, a gente perdeu um animal em função do corte errado do capim. Vergonhoso, né? Então, o capim-elefante ou se dá no corte certo, e principalmente utilizado em épocas de seca, aí, que não tem outras formas de capim, ele pode vir a ajudar. Mas lembrando que ele vai ser mais energético do que proteico, tá? Então, tem que fazer um ajustezinho com uma soja, alguma coisa do gênero para complementar a fonte de proteína. Ou o extremo, dá o capim muito jovem, tá? Um capim-elefante muito jovem, quando cortado antes do tempo, abaixo aí de 1 metro, tudo tal, ele tem alta quantidade de carboidrato solúvel em sua composição. E aí, o que vai acontecer? O excesso de carboidratos solúveis, né? O excesso vai vir mais ou menos o mesmo impacto entre o excesso de proteína e amido. Semelhante não, é a mesma coisa que vai ocorrer. Tá? O excesso de carboidratos solúveis excedendo a capacidade digestiva enzimática do animal, chegando na fermentação, e ele tendo excesso de gases, impactos aí cólicas em função disso. Tá? Então, são os extremos do capim-elefante que pode ocorrer. Tá? Mas se eu uso correto, não tem problema nenhum. Aí seria, né? Acho que basicamente isso. Quiser falar mais alguma coisa, Nildo, pode falar. Não, professora, mesmo assim, foi muito boa a discussão, a comparação, né? Porque, de fato, o capim-elefante, ele pode ser subjugado, né? Mais por conta disso. Acho que na maioria das vezes, né? Quando se trata de alimentação, é manejo, né? Falta de manejo adequado. Ah, com Então, a gente tem certeza. que estar bem Com atento certeza. a esses Por detalhes, isso né? que é Porque muito é importante detalhe. E conhecer certinho. Quem sabe, né? A gente não consegue analisar melhor esse capim Guatemala. Será que ele não tem um perfil energético um pouco melhor, né? Aí só fazendo uma Será se a análise gente não nele, com descobre um certeza. potencial para ele melhor? Aí então eu fico nesse compromisso de levar uma muda dele para ir para o CCA. Pronto, bacana. Entendeu? Perfeito. Pessoal, mais alguma coisa? Porque eu fico preocupada, mas acho que tem pessoas em aula, né? Que vão ter outra aula, né? Justamente por causa disso. Mas quem quiser, qualquer coisa, estamos aí. Já começou a outra aqui. Sim, Eu Dona vou ter que Helenice sair agora. agora, professora. Ah, Até então tá mais. bom. Gente, Obrigado então tá pela- bom, agradeço. Tendo mais alguma dúvida, vocês têm meu contato, é só me procurar, tá bom? Tá bom, Aí professora, depois, obrigada. Desculpa mais uma vez. sabendo as informações da avaliação, eu informo vocês, tá certo? Obrigada, Tá certo, pessoal. professora. Até. Boa semana. Obrigado, Igualmente. professor. Tchau, Até mais. tchau.